Olá pessoal, mais uma vez aqui estamos nos encontrando e vamos dar continuidade à temática sobre o segundo reinado, sobre a história do Brasil, o período imperial, mais especificamente o período do segundo reinado, política, economia, sociedade e agora também guerra. Nós vamos falar sobre um contexto de conflito de guerra que o Brasil vivenciou durante o segundo reinado, durante o governo de Dom Pedro II. Certo? Então, nós já falamos na aula anterior, caracterizamos o período do segundo reinado, falamos a respeito das questões, algumas questões sociais, algumas questões políticas, como se dava ou como se deu o poder político do próprio imperador durante o seu governo. E, a partir de então, nós vamos agora caracterizar também, ainda dentro do contexto do segundo reinado, falar um pouquinho da economia, falar um pouquinho da sociedade e, por último, da guerra. E, consequentemente, falar um pouquinho do desfecho, como foi o fim do segundo reinado, ok? Apresentado o nosso tema, vamos lá? Então, veja só, a economia no segundo reinado. A economia no Brasil sempre foi, desde o período colonial, principalmente os últimos anos, século XVIII, início do século XIX, sempre foi fortemente caracterizado pela importância da terra. A terra era a base da economia. Então, a agricultura, o monopólio, a monocultura, ou seja, a produção de apenas uma cultura, como foi, por exemplo, a cana-de-açúcar, como também tivemos lá a produção do ouro, a extração do ouro, a economia mineradora. E voltando mais um pouquinho, logo no início da colonização, tivemos também o extrativismo, o pau-brasil e outras atividades. A agropecuária também foi uma atividade importante durante esse período. As chamadas também drogas do sertão, também caracterizou a economia brasileira durante o período colonial, durante os primeiros anos de autonomia e independência e que também vai marcar o período do segundo reinado. No entanto, a partir de então, nós temos a presença de um outro produto, digamos assim, de outro cultivo importante que vai se desenvolver no Brasil, assim como foi também a cana-de-açúcar, a monocultura da cana-de-açúcar. Agora nós vamos colocar em destaque a produção do café, a economia cafeira, o café na liderança, com uma economia de caráter agroexportador, ou seja, a principal produção era feita para o comércio externo. A princípio, o café chegou no Brasil, a partir de 1727, as primeiras mudas trazidas pelos ingleses, chegando em especial na região do Grão-Pará, e as primeiras mudas trazidas foi justamente para o cultivo, o cultivo doméstico, ou seja, a produção em pequena quantidade, a produzir no quintal para o consumo da própria família ou das famílias. Depois que o cultivo do café vai chegando às regiões, principalmente a região sudeste, entre São Paulo e Rio de Janeiro, é que se desenvolve a economia cafeeira, já no século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, que a economia cafeeira começa a se desenvolver. No entanto, foi justamente em meados do século XIX em diante, a primeira metade do século XIX, é que a produção cafeira ganha uma escala cada vez maior. E contribuiu principalmente para a modernização e consolidação do Império, ou seja, o desenvolvimento econômico e, consequentemente, a modernização. Lembre-se, nós estamos vivenciando o século XIX, Então, século XIX, se formos olhar para o contexto mundial, principalmente da Europa, nos Estados Unidos, já eram mercados ou regiões tipicamente desenvolvidas para a época.
Na Inglaterra e na Europa já havia o desenvolvimento da industrialização, né? A industrialização também já havia chegado nos Estados Unidos e o Brasil ainda continuava com um caráter de economia agroexportadora, de economia agrária, baseado na posse da propriedade da terra principalmente e na produção, né, da riqueza que essas terras conseguiam produzir. E a produção dessa economia cafeeira, né, essa economia agroexportadora, estava voltada justamente para o mercado externo, né, agroexportadora, principalmente atender a Europa e os Estados Unidos. Mas por que será que o café, né? O café ele é de origem da África, né, da Etiópia, principalmente, foi trazido as primeiras mudas de lá e chegando em São Paulo e Rio de Janeiro, finalzinho do século XVIII, início do século XIX, o café se consolidou como uma das importantes atividades econômicas, né, e na produção comercial. E o que é que temos com isso? Primeiro, as condições climáticas foram favoráveis, né? A questão do solo, a questão do clima, né? Então, a temperatura tornou-se agradável para a adaptação do café. Foi muito melhor a adaptação do café na região do Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, do que propriamente no Norte, por onde chegaram as primeiras mudas do café, ok? E principalmente na região do Vale do Paraíba, né, ou chamado também Vale do Café, por causa do desenvolvimento, né, do cultivo da monocultura cafeeira. E aí o café conseguiu se adaptar, né, o tipo de solo, né, o tipo de clima, serviu muito bem para esse processo de adaptação. Então, o Vale do Paraíba, né, que é justamente a região por onde passa o Rio Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo, contribuiu para o desenvolvimento do cultivo cafeeiro. E surgiu também a expressão o Brasil é o Vale, ou seja, já que o Vale serviu de berço, né, para o desenvolvimento da cultura cafeeira e o café tornava-se uma das principais riquezas para a época, logo o Brasil era o Vale. Então, os olhares da economia e até mesmo da política estava voltada para o Vale do Paraíba, né? Então vão se formar uma nova elite agrária, uma nova elite política, os chamados também os barões do café, né? Os fazendeiros, cafeicultores. Então, esses homens ricos, donos proprietários de terras, que passaram a investir também no cultivo do café, eles começaram a ganhar prestígio por causa do desenvolvimento econômico, né, que trouxe para o Brasil com a produção cafeeira e, consequentemente, eles começaram justamente a também ter influência política. Então, a base da economia, a base da sociedade, né, na região sudeste principalmente, vai estar baseada na atividade cafeeira, ok? Então, no entanto, pessoal, vale também lembrar que o Brasil não era apenas o café, né? O café tornou-se uma das principais atividades, atividade que naquele momento gerava bastante riqueza, assim como foi a cana-de-açúcar, assim como também foi a mineração, né? Então, cada uma dessas atividades tiveram o seu momento de auge, seu momento de apogeu, né? De grande desenvolvimento. No entanto, o Brasil daquela época, né, durante o segundo reinado, a segunda metade do século XIX, não poderia estar apenas atrelado ou ligado a uma única atividade. Existiam outras atividades econômicas e principalmente voltadas para a subsistência, né? O que significa isso? A subsistência é o quê? Voltada para o mercado interno, voltada para o consumo da população ou das populações locais. E aliado também ao café, desenvolveu-se o açúcar, o algodão, o tabaco, né, o couro, né, e a borracha. O couro está diretamente ligado também à criação de gado e outros rebanhos, né? Minas Gerais vai se destacar com a criação de gado, o Rio Grande do Sul vai se destacar também com a criação de gado para a produção do charque. Então nós temos o quê? Outras atividades paralelas, também importantes, tão quanto o café. Porém, o café estava mais voltado para o quê? Para o mercado
externo, ok? E o consumo, essas demais atividades voltadas para o mercado interno, né? O comércio entre as províncias, ou seja, o comércio interprovincial entre as diferentes regiões do Brasil, e também uma outra característica da economia brasileira, também durante o segundo reinado, é o uso da mão de obra escrava. E aí a gente chama a atenção, este é um tema que nós vamos voltar a discutir, a questão do trabalho escravo, mais adiante, em um próximo conteúdo, uma próxima aula de forma mais específica, que, aliado a todas essas atividades econômicas, o Brasil também ainda era um Brasil escravista, né? Claro, já existiam algumas leis, algumas medidas tomadas para a abolição gradativa da escravidão, no entanto, né, até mesmo este era um privilégio cobrado pelas elites, né, agrárias, pelas elites rurais, os fazendeiros, e até mesmo aqui faziam parte dessa elite política a manutenção da escravidão. Então, o Brasil, durante o segundo reinado, ainda tinha essa concepção, tanto quanto extremamente colonialista, né, de se utilizar, né, da mão de obra escrava como uma das principais fontes de geração de riqueza. Mas, em contrapartida, já existiam também ideias, né, dentro do Brasil, inclusive, que não só defendia a abolição da escravatura, como também defendia o trabalho livre e o trabalho assalariado. Ok? Então, vamos aqui continuar se caracterizando. Então, vamos entender aqui como se deu, né, o desenvolvimento, né, da economia cafeeira no Brasil. A princípio, né, o café chega aqui na região, entre São Paulo e Rio de Janeiro, né, no Vale do Paraíba, e começa a se expandir. Né? Esse é o primeiro momento do início do cultivo do café nessa pequena região, né, considerada pequena, mas que na época trouxe grande importância e aos poucos, gradativamente, foi se expandindo. Né? A zona da Mata Mineira, chegando também uma parte de Minas Gerais, a região de Campinas, indo para a interiorização já de São Paulo, né? O centro-oeste paulista, o norte do Paraná, né? Nós encontramos aqui o norte do Paraná, e também o sudeste do Mato Grosso, né? Então nós encontramos aqui essa expansão da economia cafeeira. E, por último, né, nós também destacamos aqui o sul do Espírito Santo. Então, vocês podem observar que, olha só, início do século XIX, né? Meados do século XIX, 1850, o café estava restrito a essa pequena região. E vejam o salto entre 1850 a 1900, o salto, né, o espaçamento que o café vai ocupando. Então, observe que isso, né, movimentou muito, né, a economia brasileira daquela época. Então, o café tornou-se uma atividade de extrema importância, né, para a economia da época. Este era o principal centro, mas existiam sim pequenas atividades, pequenas lavouras em outras regiões do Brasil. Né? No entanto, não com a mesma importância, com a mesma dimensão e principalmente a mesma qualidade que se produzia o café aqui na região sudeste, né? E parte também chegando até mesmo o centro-oeste, a questão do Mato Grosso, mas em especial essa região aqui que compreende, né? Nós podemos destacar aí a expansão cafeeira do Brasil, até mesmo, né, entre 1850 até 1950, né, nós temos aí temos um século, né, de predomínio da economia cafeeira. E nós vamos poder perceber mais adiante, nos próximos temas que vocês irão conhecer sobre a história do Brasil, que o café também foi uma importante atividade econômica até mesmo no início da República, né, da República Velha, também ainda durante o Estado Novo, e só antecipando um pouquinho para vocês, mas só para ter uma dimensão da importância do café. E que até os dias de hoje, né, o Brasil é um dos maiores produtores também de café do mundo, não só em quantidade, como também em qualidade, ok? E, seguindo aqui, nós temos aqui as riquezas do café. Nós temos aqui a representação, né?
uma tela pintada, né, chamada Fazenda Retiro, né, de George Green, o autor dessa pintura. A Fazenda Retiro, que realmente existe, né, de 1881. E aqui tem aqui a representação, né, a Casa Grande, temos aqui a representação dos terreiros de café, da senzala, de todo um complexo, né, criado e desenvolvido para o desenvolvimento da economia cafeeira. E nós também podemos observar, pela questão climática, né, a questão não somente a questão do solo, como também o tipo de terreno, né, as regiões altas, né, onde é tipicamente de clima mais frio, nem tão quente nem tão frio, né, de clima temperado, que contribui justamente para o desenvolvimento, né, da adaptação da lavoura do café. E aqui ao lado nós temos a representação também, né, da época, trabalhadores, principalmente escravos, né, trabalhando nos terreiros e nas fazendas de café, para o preparo, né, a secagem do café para deixar pronto para a comercialização do grão. Então, nós temos aqui justamente o que é que foi o café, né, a riqueza que o café representou para o Brasil daquela época. E, por último, falamos aqui também dos barões do café, né? A constituição de uma nova elite econômica, social, que também passa a denominar, a dominar a política, né? O cenário político durante o Segundo Império, o Segundo Reinado, né? A economia cafeira ela está dividida basicamente em duas fases. Primeiro, no Vale do Paraíba, Porto do Rio de Janeiro, com o uso e o predomínio de escravos e a formação de uma elite chamada Barões do Café. Isso principalmente durante o Primeiro Reinado. Já no Segundo Reinado, durante o Segundo Reinado. Já a segunda fase, né, ela se dá pela expansão, né, da economia cafeira, chegando ao oeste paulista, a região do Porto de Santos, né, principalmente aqui a presença dos portos, olha só, vale destacar, presença dos portos do Rio de Janeiro, também do Porto de Santos, justamente para o escoamento do café, né? O escoamento da mercadoria, né, do café enquanto um produto comercial. E também, não só o predomínio existia, né, nos anos finais, existia ainda o uso da mão de obra escrava, mas nos últimos anos a presença dos imigrantes. E essa segunda fase ela vai se estender até mesmo no final do Segundo Reinado e o início da República. Durante o Segundo Reinado temos a formação dos chamados Barões do Café, né, enquanto elite política, elite agrária, né, e na segunda fase a chamada burguesia cafeeira, né? Essa burguesia cafeeira vai estar voltada não só para o cultivo da economia cafeira, como também o desenvolvimento de outras práticas, outras atividades econômicas. E aqui vocês podem observar, né, a representação, né, de algumas elites, alguns barões do café, com alguns trabalhadores ao fundo, né, mas basicamente o objetivo de ostentar, né, de ostentar a riqueza, de ostentar o poder que o café trouxe junto com isso. Não só o poder econômico, como também o poder e o prestígio social e político. Aqui trabalhadores, escravos e aqui a presença também de imigrantes, né, vindos aí para o Brasil. E falando ainda de outros produtos, de outras riquezas que também existia no Brasil durante aquela época, durante aquele período, né, nós temos aqui o café, o açúcar, o cacau, erva mate, fumo, algodão, borracha, couros e peles, né? Então, esses eram, depois do café, os principais produtos. E o que é que nós podemos observar aqui? Que, a princípio, né, as primeiras décadas do século XIX, até o finalzinho, o café começa com a representação não tão quanto pequena, porém, em relação ao açúcar, não era tão expressiva. E gradativamente vai ganhando cada vez mais destaque, né? Então, entre 1821 e 1830, o café representava, né, cerca de 18,4%, né, da economia brasileira.
enquanto o açúcar naquele momento representava 30%, ou seja, o açúcar estava também em destaque, em auge. No entanto, ao final do século XIX, o café representava 64,5% e o açúcar representava naquele momento apenas 6,6%, né? Então esses dados trazidos aí são dados oficiais, né, de 1953, mas que representavam justamente o comércio, né, das principais atividades econômicas agroexportadoras produzidas no Brasil. Então nós observamos o quê? Que temos uma grande inversão, né? O café gradativamente vai ganhando cada vez mais destaque. E aí nós temos outros produtos, ok? Vocês poderão observar e olhar depois, ponto a ponto, cada um que cada um desses produtos representavam. Então isso nós caracterizamos aqui a economia brasileira durante o segundo reinado. E, consequentemente, né, o café trouxe essa riqueza, gerou grande capital, trouxe dinheiro, né, para o Brasil. E, consequentemente, precisava o quê? O Brasil precisava passar por uma modernização, né, principalmente as construções de indústrias e ferrovias. Né? Entenda aí essa indústria, que eram pequenas indústrias, pequenas fábricas, voltadas para o beneficiamento de produtos e de itens produzidos a partir da agricultura. Né? Então era uma indústria, era na verdade a agroindústria. Já as ferrovias tornou-se importante por quê? Porque poderia permear as diferentes regiões do Brasil e assim poder contribuir para o escoamento das mercadorias, o transporte das mercadorias. Então, essa modernização, essa industrialização, né, trazida para o Brasil, iria contribuir justamente para o desenvolvimento, né, econômico e comercial do Brasil. E uma outra questão também, além do café contribuir também para o progresso do Brasil, a chamada tarifa Alves Branco, de 1844, onde aumentou o imposto de produtos estrangeiros, né, que passaram de 15% para 60%. Ou seja, a entrada de produtos estrangeiros aqui no Brasil, principalmente de produtos ingleses, vale destacar, a taxação era muito baixa, era muito pequena. Porque como o Brasil não tinha capacidade naquele momento de produzir aquilo que ele precisava consumir, né, então teria que importar. Então, para atrair, né, a importação, o comércio estrangeiro, tinha justamente essa baixa taxação sobre os produtos importados, o que contribuía negativamente para a economia brasileira, porque o Brasil arrecadava pouco. Então, quando o Brasil começa a se desenvolver, né, começa a ter um poder econômico cada vez maior, então, podendo produzir aquilo que o Brasil precisava, principalmente consumir, e chega ao momento também de exportar, né, de vender para o mercado externo, o Brasil não diminui a necessidade de importar produtos de fora. E dessa maneira, né, aumenta a taxação para incentivar o consumo dos produtos nacionais. Outro ponto também é a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibia a vinda de africanos para o trabalho escravo no Brasil. Desde o início do século XIX, desde 1810 por aí, a Inglaterra já havia coibido, né, já estava perseguindo, coibindo o tráfico de escravos, né, o tráfico internacional de escravos, de negros, para o trabalho escravo. E isso se deve justamente porque a Inglaterra estava justamente se industrializando, havia se industrializado. Então não era de interesse da Inglaterra que um grande contingente populacional em diversas partes do mundo, né, trabalhasse de forma escravizada, sem ter um ganho, sem ter uma renda mínima, um salário, e isso, né, prejudicava o consumo, né, porque as pessoas trabalhando de forma escrava não ganham renda, não tem salário, e automaticamente não tendo salário, não tem poder de compra. Então, a Inglaterra coibia, né, combatia tudo isso. E dessa forma, no Brasil, a criação da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a vinda de escravos, né,
externo, ou seja, trazidos diretamente da África. O trabalho escravo ainda permanecia, porém era o quê? Um comércio escravo interno, ou seja, dentro do próprio país, dentro do próprio Brasil, certo? Claro, existiam os contrabandos, existia, né, aqueles que tentavam quebrar as fronteiras da lei. No entanto, já a lei veio para fortalecer, né, a ideia também do fim da escravidão. Por que isso não se deu de forma imediata? Porque ia de interesse direto com as elites escravistas daquela época. Então, logicamente, né, o governo, Dom Pedro II, precisava justamente conciliar, tentar equilibrar os interesses. Até mesmo já existem outros estudos, né, pesquisadores, né, em que o próprio Dom Pedro, né, ele também já pensava e defendia a ideia da abolição, né, de forma gradativa da escravidão no Brasil. Porém, ele não podia fazer de forma imediata, porque iria desagradar as elites, né, principalmente as elites escravistas, escravocratas brasileiras. O capital que era usado para comprar escravos e os lucros do café foram sendo investidos em ferrovias. E aí temos o quê? Com a proibição do tráfico de escravo, né, aquele dinheiro que os fazendeiros, os proprietários rurais tinham, né, ou os mesmos grandes comerciantes, possuíam, passaram justamente a investir, né, no mercado, na economia e também a contribuição para o desenvolvimento e a construção de ferrovias, até mesmo incentivado pelo próprio governo, né? A primeira ferrovia no Brasil, inaugurada em 1854, ligava a Baía da Guanabara a Petrópolis, onde a família real, né, descansava, tinha sua casa de verão. E em 1858, a estrada de ferro Dom Pedro II, para transportar café do Vale do Paraíba para o Rio de Janeiro. Então, olha só a importância do desenvolvimento, né, dessa modernização. Hoje nós podemos olhar e achar que isso tudo é pouco, limitado, mas para a época isso já era um grande avanço, né? E isso só foi possível em virtude do desenvolvimento econômico trazido com o café. E lembre-se, por quê? A economia, durante o segundo reinado, no Brasil, ela ganha esse destaque, né, desenvolvimento por causa do café, mas a gente pode lembrar, voltando um pouquinho no tempo, que durante o primeiro reinado, durante o período regencial, o Brasil estava economicamente falido, né? Então, Dom Pedro II, ele assume um país, assume a coroa com o Brasil falido economicamente, né? Então, precisava sim criar medidas e até mesmo incentivar, né, poder negociar com as elites, né, medidas e formas que pudessem reativar a economia, né, o desenvolvimento econômico do Brasil. E também para o século XIX, meados do século XIX em diante, essa era a tendência mundial, né? Então o Brasil, mesmo que tardiamente, conseguiu dar os primeiros passos para a modernização. E por último, né, nós observamos aqui, ó, o comércio de escravos sendo combatido pelos ingleses e, ao final, aqui nós temos o quê? O desenvolvimento, né? A criação das primeiras fábricas, das primeiras indústrias, né? O fim do trabalho escravo, né? O uso dos primeiros trabalhadores de forma assalariada e assim sucessivamente. Outro ponto importante aqui, né, como nós já falamos do café, vamos falar aqui também do negro de forma mais específica, né? O negro também foi, durante muito tempo, aí cerca de 350 anos, a principal mão de obra, né, de desenvolvimento econômico no Brasil. Então, durante o segundo reinado, isso não seria diferente, até porque a manutenção da mão de obra escrava, né, ainda era de interesse de muitos proprietários rurais. No entanto, a partir de 1950 em diante, né, a criação das primeiras leis que defendiam o fim da escravidão, a lei do ventre livre, né, tivemos aí a lei de Eusébio de Queiroz, depois a lei do sexagenário, também e por último veio a lei da abolição, né, de 1888. No entanto, esse não foi um processo que se deu tão rápido, né? Então tivemos aí cerca de quase um século, né, de discussão, de demanda, de jogo de interesses
para a abolição da escravatura. No entanto, nós não podemos negar, em hipótese alguma, que o Brasil foi construído com pés e mãos de negros, né? Os negros africanos na condição, infelizmente, de escravizados. No entanto, com o combate ao tráfico, né, e a defesa do fim da escravidão, trouxe algumas consequências, alguns efeitos, né? A intensificação do tráfico interprovincial, ou seja, com a lei de Eusébio de Queiroz, que proibia, né, o comércio ou então a importação de negros, né, para o Brasil na condição de escravos, né? Então, o comércio de escravos manteve-se restrito ao território brasileiro, ou seja, principalmente, né, da região norte e nordeste. Esses escravos eram comercializados, eram comprados, adquiridos e transferidos para a região sudeste para trabalhar nas lavouras de café. Por quê? Durante muito tempo, o Nordeste ele predominou o desenvolvimento da economia açucareira, né, a produção da cana-de-açúcar, aliado também ao trabalho escravo. Como a economia açucareira estava em decadência, não significa dizer que a economia açucareira ela foi totalmente extinta, né? Mas com a ascensão do café e um declínio da economia cafeeira, aliás, o declínio da economia açucareira, isso contribuiu para a transferência da mão de obra negra do cultivo, né, das fazendas de açúcar, de cana-de-açúcar, para as fazendas de café, né? Então, as vendas da região Nordeste, decadência da produção açucareira, né, e extremo sul e sul, né, do café. O capital aplicado no tráfico internacional foi canalizado para investimentos em outros setores da economia brasileira. A indústria, a ferrovia, telégrafos, navegação. Então, criou-se toda uma estrutura, né, para poder justamente dar suporte, dar amparato, não só visando o desenvolvimento do país naquela época, como também para atender às necessidades da economia cafeira, porque o café era o principal produto e estava voltado para o mercado externo. Então, para produzir no interior, né, do sul, sudeste do país, né, precisava o quê? Levar para os portos. E como levar? Né? Ia levar principalmente o quê? Através, por intermédio, principalmente das ferrovias. Então vamos aqui, chama aqui a atenção e dá destaque principalmente para um conflito de caráter internacional, né? O primeiro grande conflito internacional que o Brasil se envolve, né, já durante o segundo reinado, a chamada Guerra do Paraguai, né? Aonde o interesse principalmente na região era justamente por interesses econômicos e comerciais. Apresentar aqui para vocês logo aqui esse mapinha para podermos ter uma localização, né? Então, aqui a região, né, do Paraguai, a província, que uma parte pertencia, vai envolver alguns países, como o próprio Paraguai, a Argentina, o Brasil, né, o Uruguai e também a Inglaterra, né? Então, essa região aqui, o Brasil tinha interesse principalmente a região do Rio do Prata, a região do rio que dava suporte à entrada, o Rio do Paraguai, que dava suporte e entrada para navios, né, para atender o comércio da região das províncias aqui do Centro-Oeste. E, logicamente, né, existia um interesse tanto argentino e paraguaio para o controle das atividades comerciais nesta região. E aqui nós vamos ter o Brasil invade o Uruguai, né, e depõe o aliado Solano Lopes. Os paraguaios apreendem navios brasileiros e impedem a livre navegação no Rio Paraguai. Em seguida, invadem o Mato Grosso. Né? Tropas paraguaias atravessam a Argentina sem autorização do governo e invadem o Rio Grande do Sul para atingir o Uruguai. Então, todo esse contexto, né, de invasões, né, de apropriação de territórios, principalmente voltados pelo interesse da região do Rio, né, do Paraguai, a questão do comércio e a navegação da região, vai ser o principal ponto, né, de partida para o desenvolvimento desse conflito. E temos aqui a formação da Tríplice Aliança, né? Brasil, Paraguai e Argentina contra
Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Então, dessa forma, nessa tríplice aliança formada por essas três nações, vai, né, liderar o conflito contra o Paraguai, justamente pelo domínio, né, do comércio na região do Rio Paraguai, o que vai levar ao desenvolvimento da chamada Guerra do Paraguai, que foi um conflito extenso, né, para a época principalmente, e pela demanda de recursos que esse conflito necessitou, e o Brasil se envolveu profundamente, até porque, né, isso trazia o desenvolvimento de um caráter nacionalista desse conflito. Então nós temos a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai versus, né, contra o Paraguai. O Paraguai teve algumas vitórias iniciais, né, invadindo a Argentina, invadindo o Mato Grosso e algumas cidades do sul do Brasil, né, e em contrapartida, né, o Brasil vai justamente reagir a todo esse contexto, né, contra o Paraguai. Por final, tivemos algumas batalhas, né, em 1865, Batalha Naval de Riachuelo e a rendição do Uruguai. Em 1866, a invasão do Paraguai, né, a Batalha de Tuiuti. E em 1867, a retirada de Laguna. Então, esse conflito, né, vai justamente representar a importância, né, e o poder, né, que o Brasil tinha naquela região, né, que o Brasil ganhava justamente na região da América do Sul. O Brasil, pela primeira vez, passava a exercer, né, mesmo que de forma conflituosa, mesmo no contexto de uma guerra, de um conflito, passava justamente a impor, né, seus interesses, impor a sua política de caráter nacionalista dentro dessa região. E aqui, como já foi apresentado, nós temos as regiões do desenvolvimento, né, do conflito. E aqui, principalmente, o Rio Uruguai, que vai contribuir, né, para a entrada e saída, que vai ser o ponto, né, de interesse principal do conflito na região. E quais foram as consequências trazidas com esse conflito, né? O que foi que essa guerra trouxe para o Brasil? Quais foram as consequências? Não apenas para o Brasil, como também para ambos os lados, né? Para o Paraguai, população dizimada, terras leiloadas, né? Ou seja, perderam, né, boa parte, né, de seu território. O aumento da miséria da população, dependência de produtos estrangeiros, destruição de sua estrutura peculiar, né, empréstimos à Inglaterra. Então, tudo isso levou, né, a uma crise econômica, social, também política para o Paraguai. Para o Brasil, endividamento com a guerra, né, principalmente tomando empréstimo na Inglaterra. Então, observe que a Inglaterra vai estar, né, tanto apoiando um lado como o outro, porque a Inglaterra tinha principalmente interesses no comércio da região, tanto para atender aos interesses brasileiros, ao Paraguai, na Argentina, né, nas províncias da região, tanto do lado brasileiro como do lado adversário, do Paraguai e assim por diante. Então, consequentemente, tanto para o Paraguai como para o Brasil, isso trouxe consequências negativas, né? E no Brasil, principalmente, fortaleceu a ideia da contestação à escravidão, porque o Brasil não tinha um exército formado, né, consistente para lutar em uma guerra de tamanha dimensão. E boa parte de soldados que se envolveram nessa guerra, eles eram negros ou também escravos, que foram justamente com a promessa de de ganhar terras, né, e aqueles que ainda eram escravos de de ganhar liberdade e também a posse e a propriedade de pequenas áreas rurais para o seu próprio trabalho, sustento, o que não aconteceu, né? E contribuiu para uma crise política, né, do Segundo Reinado, o que desencadeou também, fortaleceu ainda mais, né, uma insatisfação política, tanto no contexto internacional daquela região, na época, como também internamente. Então, internamente o Brasil, apesar de ter se envolvido, né, com um caráter nacionalista
nesse movimento, acaba justamente sofrendo consequências contrárias, né? Ao invés de fortalecer a figura do imperador, a política dentro do segundo reinado, isso acabou contribuindo para o seu enfraquecimento, que vai ser um dos motivos que vai levar ao desgaste político da figura de Dom Pedro II e, consequentemente, né, o desenvolvimento de ideias republicanas, né, que também passaram a defender o fim, né, do segundo reinado e o fortalecimento do exército brasileiro. Aí entra aquele contexto que ao final do segundo reinado, o exército brasileiro, né, principalmente na figura do Marechal Deodoro, né, passa a liderar o movimento que vai dar o chamado golpe, o primeiro golpe de Estado no Brasil, né, daquela época, que é justamente a deposição do imperador Dom Pedro II e a implantação da República. E a Inglaterra, né, saiu a vitoriosa, efetivamente, né, apesar de não ter se envolvido no conflito armado, mas se envolveu dando suporte, né, dando armamentos, dando condições financeiras para que ambos os lados pudessem guerrear. Ou seja, né, em uma linguagem popular, a Inglaterra estava botando lenha na fogueira e facilitando, né, para que o conflito se desenvolvesse. E ao final de tudo isso, a Inglaterra passa a dominar os mercados na região, né, concedendo empréstimos tanto para o Paraguai como para o Brasil e os demais envolvidos, e em troca disso tudo, a Inglaterra quer justamente o livre comércio, a entrada de produtos ingleses nessa região. Então essas foram as principais consequências trazidas pela Guerra do Paraguai, certo? Então é chegado o fim, né? Nós temos aí os últimos anos do Império no Brasil, os anos aí 1880 em diante, né, o Brasil já se encontrava em uma profunda crise política e a figura de Dom Pedro II, né, também desgastada, né? Então o que é que temos aí? A crise do Império Brasileiro resultou de fatores econômicos, sociais, políticos e juntos levaram diversos setores da sociedade a uma conclusão: a monarquia estava superada. Lembre-se, pessoal, aqui que significa dizer, olha, mas professor, o senhor falou aí do café, do desenvolvimento econômico do Brasil e tal, né, dessa nova elite, sim, né? Então essa mesma elite que recebeu o incentivo ou o apoio do próprio imperador, né, vai ser a mesma elite que vai, nesses últimos momentos, vai se colocar contra o próprio imperador, né? Então, esse novo ideal político, esse novo ideal, né, de projeto social e político para o Brasil, exclui justamente a figura do Dom Pedro II, exclui a política imperial, né, e que vai levar justamente à crise do Império, né, marcado por uma série de questões que favoreceram a proclamação da República. Então, o abolicionismo, aqueles que defendiam o fim da escravidão, aqueles que defendiam o processo de industrialização cada vez maior, né, aqueles que defendiam também o fim da monarquia, a implantação das ideias republicanas e, consequentemente, a implantação da República, foram esses fatores, né, esses que contribuíram diretamente para o enfraquecimento da política do segundo reinado. E até porque Dom Pedro II também já se encontrava idoso, também tinha-se dificuldade de conciliar, né, as políticas entre liberais, conservadores, os novos ideais políticos, né, que surgiam dentro do Brasil daquela época. Então isso leva justamente a esse desgaste e à crise do Império. Então, apesar da prosperidade do Império, a estrutura econômica, socioeconômica brasileira não sofreu mudança significativa. Então, observamos aí, olha, os anos finais do segundo reinado, né, não existe nenhuma mudança efetiva, né? Então, muda-se o regime, mas não se muda a estrutura política, não se muda a estrutura social, né? Então, esses que passaram a fazer oposição, que passaram a fazer crítica à política, né, do Segundo Império, à figura do Dom Pedro II, eles não estavam interessados, né, em trazer uma mudança, uma revolução para o Brasil, né, uma revolução, uma mudança social. Estavam interessados o quê? Em manter os seus interesses. Eles estavam interessados em usurpar ou ter o controle efetivo e direto, né, dos poderes políticos, econômicos e sociais. E o fim da monarquia
foi o resultado da ruptura das relações do governo com 3 setores da sociedade que davam sustentação. A Igreja Católica, né, que ainda predominava num sistema de padroado ali, a troca de favores, né? A igreja dava apoio ao imperador, ao mesmo tempo em que o imperador dava sustentação, dava apoio também, principalmente econômico, auxílio à Igreja Católica. O exército, né? Principalmente o exército saiu fortalecido, apesar do Brasil não ter havido êxito na Guerra do Paraguai, mas o exército, né, a classe dos militares, por ter lutado dentro da Guerra do Paraguai, ganha um destaque, né, especial dentro da política brasileira. Então, o desenvolvimento desse caráter nacionalista, militarista, né, e por último, a aristocracia escravista, né, a elite, né, e entenda-se aqui, pessoal, como aristocracia, elite, né, a elite latifundiária, os donos proprietários rurais de terras, enfim, fazendeiros. Então, essa elite brasileira, essa aristocracia, ela estava com tudo nas mãos para assumir e tomar o poder, né? E aí foi o que justamente eles fizeram, né? Aproveitaram-se do conflito entre a igreja e o próprio imperador, né? O exército que se encontrava naquele momento em destaque, em grande aceitação social, grande aceitação política no cenário, e implantaram as possíveis ideias republicanas naquele contexto e proclamaram, deram, na verdade, um golpe de Estado, o primeiro golpe de Estado efetivo dentro da história política do Brasil, ok? Então, por aqui encerramos hoje, né, nesse momento, a nossa aula sobre Brasil segundo reinado, e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado e até mais. Bons estudos!